Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para a abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também para a abordagem de assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Bom, neste áudio, eu gostaria muito de conversar com você sobre o projeto reencarnatório. É também um assunto muito comum e muito presente dentro dos adeptos do Espiritismo, não é isso mesmo? E é claro que também é um assunto abordado por outros segmentos espiritualistas. Bom, então vamos lá. É um assunto que realmente é muito interessante. Eu particularmente tenho pensado muito sobre ele, tenho estudado muito sobre ele. Muitos livros falam sobre a questão do projeto reencarnatório e basta nós olharmos à nossa volta e percebermos onde nós moramos, quais são os nossos familiares, quais são os nossos pares, sejam eles cônjuges, filhos, amigos, enfim, aquelas pessoas que nós convivemos com bastante intensidade, né? O nosso local de trabalho, as nossas vocações, enfim, tudo isso tem a ver com o nosso projeto reencarnatório, pois o próprio Chico já nos dizia que estamos no local certo para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, não é mesmo? Mas o que seria esse tal de projeto reencarnatório? Será que o projeto ele é feito a ferro e fogo, de forma que nós não consigamos, digamos, criar algumas variáveis, acelerar o processo, retardar o processo, até mesmo estacionar ou tomar outras direções? Obviamente que sim, mas vamos pensar, se nós estamos hoje aqui encarnados, com certeza nós passamos pelo processo ou pela programação deste projeto reencarnatório. E com certeza todas essas pessoas que dividem a sua vida conosco fazem parte também do nosso projeto, assim como nós fazemos parte do projeto dessas pessoas. Mas eu particularmente não vejo essa questão como um destino. Como muita gente diz, olha, este é o seu destino. O destino, na verdade, é o cumprimento daquilo que foi planejado em nosso projeto reencarnatório. Eu também não acredito que quando nós chegamos neste mundo, chegamos já predestinados, por exemplo, ao sofrimento. E acho que isso também justifica muito bem o que a doutrina espírita procura sempre nos colocar de uma forma muito clara. Não há efeito sem causa, e se nós estamos hoje aqui, é porque nós buscamos a nossa evolução. Não é bem o que algumas pessoas dizem, que estamos aqui só para pagar pecado, não é isso. Mas com certeza estamos aqui para nos redimirmos com a nossa própria consciência e também com pessoas que nós prejudicamos em outras vivências, tá bom? Eu tenho ouvido durante muitos anos histórias, né, ou advertências que falam assim, olha, se você não se der bem com o seu irmão, não se der bem com o seu amigo, na outra encarnação vocês continuam nascendo juntos até que vocês consigam se entender. Bom, isso eu aceito tranquilamente. Se o nosso projeto reencarnatório tem como um dos objetivos o entendimento com outras pessoas que nós prejudicamos, com certeza isso deve ocorrer. Mas e quando nós percebemos que uma criança vem ao mundo com alguma deficiência? Poxa, a gente tem visto aí tantas notícias ultimamente, né? De crianças que nascem com problemas de formação cerebral, não é isso? Aí muita gente vai dizer assim, poxa, mas isto é porque este espírito está espiando uma situação. Ele deve ter feito algo muito errado e por isso ele está pagando. Eu acho que isto é uma visão muito superficial do assunto. O espírito, geralmente, ele participa do seu projeto reencarnatório. Então, ele já tem ciência das dificuldades que ele vai encontrar. Em outros casos também, as malformações são resultados de má preparação por parte do espírito. Então, a gente tem que olhar todas essas questões com bastante cuidado. Mas o que eu quero dizer com este áudio é que não há simplesmente um pecado que você vem aqui pagar. E principalmente, não há um castigo, porque os espíritos participando dos seus projetos reencarnatórios,
junto com os seus mentores individuais e junto com todas as outras tantas pessoas que ele vai conviver durante essa passagem terrena. Quer dizer, tudo isso é parte de um planejamento. Então não é uma questão de castigo. Um exemplo que nós ouvimos muito dentro da doutrina espírita é o caso dos gêmeos siameses ou também gêmeos chifópagos, que é quando dois espíritos acabam ocupando o mesmo corpo. E muitas vezes isso é visto como um grande castigo, né? Como se Deus estivesse castigando. E não é nada disso, gente. Se nós entendemos, se nós aceitamos que há um projeto reencarnatório e nós participamos desse projeto, nós já estamos cientes que vamos enfrentar essa dificuldade momentânea para talvez acelerar o pagamento dos nossos débitos com esta pessoa, para acelerar o entendimento, mas isso nunca é um castigo imposto por Deus, tá bom? E dá para ter uma ideia superficial do nosso projeto, não é? Quando nós vemos os nossos filhos chegando, quando nós observamos os nossos pais, nosso lar, o local onde nós moramos, e aí nós também estamos inseridos dentro de um contexto social, né, de um contexto geográfico, um contexto cultural. Quer dizer, são programações que foram feitas com a nossa participação, é claro, para o nosso desenvolvimento nessa fase atual da nossa vida, eu até diria da nossa vida dentro da eternidade. Então, na verdade, é só mais um momento em que nós estamos trabalhando o nosso aperfeiçoamento. Algumas situações também podem ocorrer na nossa vida terrena e muitas vezes nós podemos acabar fazendo alguma interpretação equivocada, não é? Nós muitas vezes fazemos isso com relação às outras pessoas. Quer dizer, a nossa vida está ok, mas tudo aquilo que acontece com os outros é porque simplesmente tinha que acontecer, não é? É um castigo, enfim. Eu estou batendo um pouco nessa tecla do castigo justamente porque eu não acredito nessa questão de castigo, já que nós participamos do nosso projeto. Mas imagina a seguinte situação. Eu vou até o zoológico e coloco a minha mão dentro da jaula do leão. Provavelmente o que vai acontecer, ainda mais se o animal estiver com fome, ele vai morder a minha mão, vai arrancar minha mão, arrancar meu braço, enfim. E aí alguém pode falar assim, mas aconteceu porque tinha que acontecer. De jeito nenhum. Neste caso, é simplesmente uma questão de ação e reação. Nem sempre tudo aquilo que acontece com a gente é porque foi planejado nesse projeto reencarnatório. Nós ainda temos o nosso livre-arbítrio e aí nós podemos criar situações muito complicadas, ou seja, vamos acabar procurando sarna para a gente se coçar por livre e espontânea vontade. Não quer dizer que isso estava no nosso planejamento, não é? Agora, uma coisa é bem interessante. Eu percebo, pelo menos na minha vida, que às vezes eu penso em, por exemplo, mudar de área. Então eu estudo outras áreas e vou atuar naquela área que eu estudei, mas eu acabo voltando então para as minhas origens, eu acabo voltando para aquela atividade a qual eu acredito ter vocação. Eu já perdi a conta de quantos alunos passaram pelas minhas aulas, por exemplo. São aulas de computação, né? Eu não sou um professor formado, eu não tenho magistério, mas eu atuo como profissional de treinamento já há 23 anos e por mais que eu tente sair da área, eu não consigo. Então eu acredito neste caso, posso até estar errado, hein? Mas acredito neste caso que esta atividade está no meu projeto reencarnatório e ela é tão forte que por mais que eu queira desviar dela, eu acabo voltando para ela. Então eu acho que é um assunto que ainda cabe bastante estudo. Eu convido você também a estudar bastante sobre esse tema dentro da doutrina e também a ouvir com mais atenção essas frases que são muito comuns no movimento espírita. Mas isso é porque tinha que acontecer, isso já estava previsto, né? Deus é que sabe. Obviamente Deus sabe de tudo, com certeza. Nós é que não sabemos, né? Mas eu acho que vale a pena nós observarmos essas situações com mais atenção e até uma certa imparcialidade com relação ao tema, porque cada um tem o seu projeto. E não é porque
eu vejo alguém passando por alguma dificuldade que eu simplesmente vou deixar a pessoa naquela situação, sendo que eu posso ajudá-la, não é verdade? Então eu acho que isso é algo que nós temos que realmente pensar dentro da doutrina espírita. Então não é porque o fulano ou beltrano tem uma dificuldade, tem uma doença, tem uma situação, às vezes até familiar ou econômica, digamos que lhe exige muito esforço, que eu não vou ajudá-lo se eu puder. Se eu não abandonar o meu projeto reencarnatório, porque o principal compromisso que eu tenho nesta vida é comigo mesmo, com a minha evolução. Eu não abandonando o meu projeto e ainda podendo ajudar outras pessoas, por que não? Não é verdade? Bom, gente, então é isso. Hoje o áudio é um pouquinho mais rápido, mas eu acho que é um tema bastante interessante e bastante válido para os nossos estudos, tá bom? Então agradeço mais uma vez a sua atenção e espero você numa próxima oportunidade. Um forte abraço!